Fala, meus lindos, minhas lindas. Eu vim aqui gravar esse vídeo a pedido de alguns colegas que têm me mandado mensagem no direct, têm me mandado mensagens, né, no WhatsApp, me parado na rua e perguntado muitas coisas em relação ao concurso público. Então eu resolvi gravar esse vídeo para incentivá-los a não perder oportunidades. Eu acho que essa seria a nossa palavra central, não perca oportunidades. Veja só. Eu me chamo Vitor, sou professor de séries iniciais, concursado na Prefeitura Municipal de Vila Velha e professor numa faculdade de História. Tudo começou em 2014, quando eu resolvi me matricular no curso de História na Faculdade de Saberes. A minha formação ela se deu no ano de 2018, perdão. Em 2018 eu me formei e aí eu já pensando no futuro, eu falei, não posso perder oportunidades. Nesse meio período que eu estava fazendo a minha graduação, eu fui fazer um concurso público em Minas Gerais e eu sou fanático por prestar concurso público, porque a gente vai ganhando experiência, mesmo que a gente não passe, a gente vai ganhando experiência, a gente vai conhecendo a banca e tal. E hoje os jovens têm ao seu favor um aplicativo chamado ID Jovem, que é um aplicativo que faz com que você consiga viagens gratuitas interestaduais, então você pode prestar concurso em vários cantos do Brasil, pagando apenas o pedágio, porque a passagem em si ela é gratuita por conta desse programa do governo federal. Esse meu primeiro concurso foi em Minas Gerais, eu fiz para História, na minha área, para Belo Horizonte. E aí eu me lembro que nessa época eu fui aprovado nesse concurso. Eu só não tinha o real interesse de assumir a vaga. Mas aí começou a história de concursos. Assim que eu me formei em História, eu fui fazer uma segunda licenciatura em Pedagogia. Sim, por quê? Porque eu estava começando a pensar no mercado. Porque História é uma área que estava perdendo forças cada vez mais. Teve aquela reforma da LDB, e aí algumas disciplinas elas perderam forças, não eram mais obrigatórias dentro da grade. E eu falei, poxa, estou me formando na área em que realmente eu gosto, tenho interesse, mas corro o risco de não conseguir alguma coisa lá na frente. Uma vez um colega meu me disse algo que eu achei bem interessante, não nessas palavras, né, mas o sentido foi esse. Não ter medo de concorrência, porque o meu maior concorrente sempre vai ser eu mesmo. Se eu não estudo, se eu não dedico tempo, se eu não pesquiso, enfim, não adianta eu querer prestar um concurso com uma pessoa que estudou o semestre todo, que estudou desde o início da implantação do edital, e eu estudei apenas na semana da prova. Então, eu acabo me sabotando. Então, a experiência que eu passo para vocês é sempre essa. Estudem com antecedência. E o seu maior inimigo não é o seu colega do lado, é você mesmo. Sacou? Fiz a minha segunda graduação na faculdade Uniaselv, em Pedagogia. Aconselho você também a fazer segunda licenciatura em Pedagogia. Mas aí você pode me dizer o seguinte, Vitor, não tenho perfil nenhum para trabalhar com criança, não é a minha praia, não é a minha vibe. Mas pensa nas possibilidades que nós temos quando nós fazemos pedagogia. A gente pode trabalhar com séries iniciais, educação infantil. Quando eu digo séries iniciais, eu digo primeira, segunda, terceira, quarta, quinta série, que já são um pouquinho maiores, que é o que eu trabalho hoje na Serra. Então, a gente tem esse leque de oportunidades fazendo essa graduação. Você pode trabalhar na coordenação de escola, você pode ser pedagogo, você pode se candidatar a um cargo de direção depois. Então, tudo isso com pedagogia. E uma área que hoje tem crescido e muito, tem sido cada vez mais valorizado, é a educação especial, que foi a minha especialização. Então, eu terminei a minha primeira graduação, eu ingressei na segunda graduação, comecei um curso de pós-graduação em gestão escolar, educação especial e alfabetização e letramento. E fiz uma pós também em ensino religioso, porque eu já fui pensando nessas possibilidades. Se eu assumo história, eu tenho uma pós voltada para essa área. Se eu assumo algo no campo da pedagogia, eu já tenho uma pós também nessa área. E aí, nesse meio tempo, eu fui assumindo concursos, fui prestando alguns concursos, aprovados em alguns, muito feliz, e reprovados em outros, e também continuei feliz. A gente não pode desistir nas primeiras tentativas e também não tem que achar que vai dar certo de cara, porque nem todo mundo consegue dar essa sorte. E aí eu comecei a fazer esse concurso, terminei a minha segunda graduação, terminei as minhas pós
Isso em 2018. Em 2019, eu já estava com o meu certificado em mãos da segunda graduação. 2019, meiozinho de 2019. E deixa eu fazer as contagens. 2019 eu estava com pós e eu fiz o meu primeiro processo seletivo com prova no município de Serra. E passei. Então, um ano depois das minhas formações, eu já estava dentro de sala de aula. Sim, já estava dentro da sala de aula. Mas foi um esforço, porque quando a gente quer alguma coisa, muito, a gente precisa abrir mão de algumas coisas. E aí eu me lembro que nesse período que eu estava estudando para esses processos seletivos, eu tive que abrir mão das farras, né? De sair, eu sou um cara muito baladeiro, eu gosto de sair, gosto de festa, gosto de brincar, gosto de ir na casa dos outros, gosto de receber as pessoas em casa, mas eu tava com foco e eu precisava colocar em prática. Eu falei, eu quero assumir uma sala de aula, eu quero ter essa experiência e seria a minha única oportunidade naquele momento, porque as prefeituras aqui do nosso estado, a contratação geralmente acontecia por meio de títulos, né? Quanto mais antigo você fosse na área, mais bem colocado e classificado você ficava. Então, provavelmente eu não conseguiria dessa forma assumir um processo seletivo tão cedo. Mas foi quando o Serra resolveu fazer esse processo seletivo com prova e eu acabei sendo aprovado para a educação especial. Veja, não usei o meu certificado de História. Então entrei com Pedagogia e Educação Especial no ano de 2019. E aí não desisti. Fiz alguns cursos, enfim. Depois surgiu uma oportunidade de fazer parte da equipe de professores da Uniaselv, no ano de 2020, um ano passado. E aí eu passei na prova de 2019, 2020 teve uma outra prova, eu também fiz a prova, acabei passando, então continuei dentro de sala de aula. 2020 também foi um ano em que eu fui aprovado num concurso público, em alguns concursos públicos. Eu fui aprovado no de Vitória, Vila Velha, Viana, Guarapari, alguns com umas classificações até bacanas e outros com umas classificações não tão legais, mas que eu também não perdi a esperança de algum dia chamar. E aí surgiu a oportunidade de eu dar aula na Uniaselv. Quando eu iniciei na Uniaselv, eu era o tutor externo generalista. Então, eu atendia várias turmas ao mesmo tempo, né? Então, eu tinha alunos que estavam formando com áreas afins de História, Geografia, Ciências. Eram várias licenciaturas com áreas afins e eu atendia esses alunos. Estava satisfeito, porque estava dentro um pouco da minha área, ainda mais quando eu podia exercer o meu papel de historiador, né? Em algumas disciplinas, eu achava isso bem bacana. E aí, no finalzinho de 2020... eu fui aprovado num concurso de Vila Velha e fui nomeado. E aí saiu a minha nomeação em novembro, dezembro eu tomei posse e hoje eu sou concursado em Vila Velha. Então consegui esse concurso em Vila Velha, continuei dando aula na Serra e a Uniaselv passou por uma mudança no seu processo de ensino. Nós teríamos agora tutores que responderiam por graduações específicas. Então, hoje eu exerço a minha função de historiador, né, na minha primeira graduação de História, numa faculdade. Eu nunca imaginei que eu chegaria até aqui. E é por isso que eu sempre digo, o mundo ele dá voltas e ele nos surpreende de maneira incrível. Porque eu cheguei até aqui, hoje eu dou aula numa faculdade de História à noite, de manhã eu estou nas prefeituras, usando o meu certificado de Pedagogia. Dou essa dica para vocês então. Não desistam nunca. E não percam oportunidades. E sempre fazendo cursinhos de qualificação, essas coisas afins. E como foi o meu processo de estudo? Então, quando a gente quer alguma coisa muito, a gente não insiste para aquilo dar certo. Então, por que para um serviço, para um concurso público, eu vou fazer assim, pelas beiradas? Não, eu dei o meu melhor mesmo. Eu trabalhava em meio período. Teve uma época que eu dava aula só numa escola e depois eu já peguei duas. Enfim, isso daí já é uma outra história. Mas logo quando eu comecei a prestar os concursos, eu dava aula apenas em um turno e eu estudava à tarde. Então eu chegava em casa, pegava o cronograma da prova, colocava na minha parede, na época que eu não tinha uma sala de estudo, enfim, tão bacana, e aí eu colava lá e falava, olha, eu preciso estudar sobre isso. E eu ia estudando. E eu ia estudando. E às vezes quando a gente está estudando alguma coisa para um concurso público, a nossa mente nos leva à curiosidade de conhecer outras coisas. Porque você vai estudando uma coisa, aí vai puxando outra, e aí daqui a pouco quando você vai ver, você já saiu totalmente do seu cronograma. Então eu mantinha o foco. Tipo, vai cair A, B e C.
Eu estudava A, B e C. A minha mente alvoroçava a curiosidade para D, E e F. Mas eu não ia atrás do D, E e F naquele momento. Eu guardava e sempre anotava as minhas curiosidades. Preciso estudar um pouquinho sobre isso, mas quando eu tiver tempo, não é a minha prioridade. Então priorize o edital. O edital fala sobre X, vamos estudar sobre X. O edital fala sobre Y, vamos estudar sobre Y. E sempre gravar, pessoal, as quantidades de questões. Se o edital fala para mim que eu vou ter 40 questões de português e 10 de matemática, eu vou focar muito mais no estudo de português, porque o peso vai ser muito maior do que matemática. Eu tenho apenas 10 questões de matemática e 40 questões de português. Então, é sempre fazer essa lógica. O que vai cair, qual é o peso da nota daquilo, e é em cima daquilo aonde eu vou tentar conseguir mais pontos. Então, manter o foco, evitar se ficar desviando do assunto específico, manter um cronograma. Então eu mantinha um cronograma de segunda a sexta-feira e aos sábados era sempre projeto de revisão. Então as curiosidades que eu tinha durante a semana eu tirava no sábado, eu fazia a revisão toda no sábado. O sábado era como se fosse um dia bônus. Se eu errasse alguma coisa durante a semana, eu tive que fazer alguma coisa, ir ao banco e não pude estudar, o sábado era o momento que eu ia repor essas atividades. E se você me perguntar, Vitor, você estudava quantas horas por dia? Não vou mentir para vocês, eu deveria estudar umas 2, 3 horas por dia, não era muito tempo, sacas? E eu colocava, tipo, eu preciso ler alguma apostila. E a apostila tem 3 capítulos. Eu falava, vou ler um capítulo por dia. Por mais que eu estivesse cansado, eu tinha que ler um capítulo por dia. E não é apenas ler, é grifar, é marcar, é isso mesmo, é cair dentro mesmo do assunto. Não é só ler por ler, porque às vezes tem gente realmente que é muito visual, né? Passou o olho, gravou. Eu não. Eu sou prática, eu preciso fazer, eu preciso escrever sobre aquilo. Então, às vezes, eu li algumas apostilas, depois eu fazia um resumo sobre ela para saber se eu realmente estava entendendo aquele assunto, dominando aquele assunto. Isso é muito importante. Melhor do que saber dominar. E aí, em cima disso, eu fui fazendo as provas. Então, toda vez que sair então um concurso público, o que é que eu faço? Monto o cronograma. É muito simples, pessoal. Monto o cronograma de segunda a sexta, 30 dias no mês. E aí você tem aqueles dias que você já sabe que você fala, ó, tal dia é aniversário de alguém e eu preciso ir porque é muito importante, ou aqui vai ter alguma coisa. A gente já coloca no nosso cronograma. E aí todo compromisso que surgir depois que o cronograma estiver montado, não é prioridade. Sacas? Prioridades, então, é você estudar aquilo que você já tinha se programado. Nós temos agora o concurso da SEDU que vai sair. Nós não temos o edital, mas nós temos pontos de referências do último concurso. Então é muito interessante que a gente leia. São coisas que sempre caem, LDB, Estatuto da Criança e do Adolescente. Então se você ainda não sabe sobre essas coisas, você pode correr porque com toda certeza vai cair. Sempre cai essas coisas. Lei orgânica do estado, né, ou do município, dependendo para onde você vai prestar esse concurso público, são coisas que sempre caem. Não são, tipo assim, várias questões, mas é uma coisinha ou outra que se você dominar muito bem o assunto por ser fácil, você consegue obter ponto em cima disso. Não se sabotar, então, hoje eu não vou estudar porque eu estou muito cansado, não. Hoje eu vou estudar porque eu preciso garantir um futuro lá na frente. Eu cheguei hoje aos 28 anos de idade, concursado, professor de faculdade, tenho meu apartamento, moro sozinho, muito feliz porque não esperava por isso. Vim da favela, a favela que venceu e deu certo, mas foi porque eu tive prioridades na minha vida. Hoje, com toda certeza, eu aproveito muito. Não vai falar que eu passo o tempo todo estudando, o tempo todo lendo. Não, eu brinco, eu saio, eu me divirto, tenho uns momentos para conhecer pessoas, para estar com pessoas e tal. Mas quando a gente coloca foco, as coisas tendem a darem mais certas. Então não leve, tipo, na hora eu leio, ou próximo da prova eu faço uma revisada. Não. Faça com antecedência, faça com excelência, dê o seu melhor. E não tenha medo de tentar. Mesmo que você não tenha terminado a graduação, faça o concurso, porque às vezes o concurso ele vai demorar 3, 4 anos para ser chamado, e aí já é o período que você já terminou a sua graduação e pode fazer sem nenhum problema. Nós tivemos todos os concursos em 2020, se eu não me engano, todas as prefeituras aplicaram já os seus concursos, menos a Prefeitura da Serra, por conta da pandemia. Então, daqui a 4 anos só, 3, 4 anos que nós teremos novos concursos. Então, é o período que vocês têm. Quem não tem a segunda graduação, corre atrás da segunda graduação. A sua pós na educação especial ou na alfabetização, gestão escolar, já que você não quer ir para a sala de aula nem trabalhar com educação especial.
faça a segunda graduação e aí você vai prestar 2 concursos para sua área de formação primária. Eu sou formado em letras, sou formado em história, geografia ou ciências, e para sua área secundária, que foi a segunda graduação que você fez, que pode ser pedagogia, pode ser matemática, enfim. É sempre bom ter esse leque nas mãos de oportunidades, não perder oportunidades. Se eu não conseguir aqui, eu vou tentar aqui. O importante é que eu vença, entende? Vitor, e o mestrado? Estamos também já engateando já no mestrado, que é um assunto que eu vou trazer para vocês em outras aulas. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida eu posso responder aqui embaixo. Tem o meu WhatsApp, que vocês devem ter. Se não tiver também, eu passo no direct pra gente conversar, porque eu tenho um número acadêmico. Espero que vocês tenham gostado e que eu tenha ajudado vocês nessa questão de estudo. Então foquem agora para a Prefeitura da Serra, para o estado que vai abrir. Então algumas coisas a gente já sabe que a gente pode estudar. Deem uma lida no edital anterior e já se engatem numa segunda graduação que vocês podem fazer em 1 ano e meio. E indico a Uniaselv não porque presta serviço para ela, mas é porque é uma faculdade credenciada com nota 5 no MEC, então isso também faz muita diferença, porque já pensou vocês amanhã depois assumindo a Secretaria de Educação, e aí eles vão pesquisar sobre a sua grade de ensino, e aí vejam que vocês compraram diploma, ou que vocês participaram de uma faculdade que não tinha uma nota tão legal e tão bacana, e aí a gente fica meio que assim, né? Meio que sem graça, o ego cai um pouquinho e tal. Então façam com faculdades realmente reconhecidas, pesquisem no MEC, quanto tempo que essa faculdade tem, quantos anos que ela opera no mercado, qual é a nota dela, se ela já teve alguma ocorrência, se ela já foi suspensa por algum motivo, então não caiam em golpes. Esses negócios de muito fácil, de que façam em 6 meses, façam em 8 meses, não caiam nessa, porque geralmente é mentira e são graduações furadas, fantasmas, tá bom? Então, pessoal, no mais é isso. Espero ter ajudado mesmo de coração. Um abraço e até a próxima.